todos nós buscamos por mais liberdade. Então, se nós analisarmos alguns cenários como, por exemplo, o que aconteceria se nós dessemos liberdade total para uma criança fazer o que ela quisesse, no momento que ela preferisse? Acho que seria um desastre, né? O que aconteceria com o automóvel se o motorista desobedecesse aos sinais de trânsito e utilizasse da sua liberdade para agir como fosse melhor e mais conveniente para ele? Também provavelmente o desastre seria inevitável. E com o avião, se o piloto não obedecesse aos planos de voo traçado para ele? Também outro caso que poderia causar um desastre. Então, provavelmente, em todos esses casos que eu comentei, em outros casos mais, onde nós utilizássemos do nosso livre-arbítrio sem responsabilidade, sem disciplina, provavelmente o estrago seria muito grande. Então, é importante nós utilizarmos do nosso livre-arbítrio, utilizarmos da nossa liberdade, mas com disciplina. Então, nesses exemplos, nós vimos que todos teriam o livre-arbítrio para agir como se fosse melhor. Mas é importante lembrar que a liberdade deve estar associada à construção e não à destruição. E a liberdade deve estar associada à melhoria e não à piora. E a liberdade também tem que estar associada ao auxílio e não ao estorvo, ao incômodo. E a liberdade tem que estar associada a nós nos elevarmos no nosso nível de consciência e não nós nos rebaixarmos no nosso nível de consciência. Então, por isso, a liberdade deve ser utilizada com disciplina para a construção e não para a destruição. E para que nós possamos ter mais liberdade de ação, primeiro nós temos que usar da nossa disciplina para ajudar outras pessoas. E quanto mais nós praticamos o bem, mais nós conquistaremos a liberdade. Porque a disciplina, ela proporciona a liberdade, e não o contrário como nós achamos. Porque a liberdade sem disciplina nos leva à escravidão, aos erros que nós cometemos. Então, quando nós fazemos as coisas do jeito que nós bem entendemos, provavelmente nós vamos provocar um erro. E nós vamos nos tornar escravos daquele erro. Então a liberdade sem disciplina nos aprisiona e não nos liberta. Então, enquanto que a liberdade com disciplina nos leva à nossa verdadeira liberdade, que é a liberdade de consciência. E para isso nós temos um reforço naquela música da Legião Urbana, aquela música chamada Há Tempos. Renato Russo reforça que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem. Então, para que nós possamos ter liberdade, nós precisamos utilizar a disciplina. E quando nós temos a disciplina, nós conseguimos definir as prioridades. E para que nós possamos ter disciplina e definir prioridades, nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida. Porque se nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida, qualquer coisa que aparecer interessa para nós, e aí tem muitas coisas que interessam para nós que vai atrasar a nossa caminhada para frente. E pode acontecer de muitas dessas situações provocar em nós as nossas quedas e que vai dificultar cada vez mais a nossa caminhada para frente. Cada vez que tropeçamos, caminhamos mais lento para frente. Quanto menos tropeços, mais a nossa vida flui para frente.